Olha, eu fiquei um total de 5 anos no continente africano. Eu trabalhei em Moçambique e na Costa do Marfim. Eu trabalhei como observador internacional de eleições. Eu trabalhei pela organização do ex-presidente americano Jimmy Carter, The Carter Center. O que a gente fazia? A gente monitorava o processo de redemocratização desses países que estavam saindo de conflitos armados, guerras civis, etc., para que as eleições fossem implementadas de maneira transparente. Então era como se fosse um observador, um fiscal, vamos dizer assim. Então eu fiquei em Moçambique um tempo, eu fiquei na Costa do Marfim um outro período. Uma outra experiência que eu tive também, um pouco mais duradoura, foi na Uganda, que eu trabalhei em campos de refugiados por uma outra organização internacional, mas era uma organização canadense chamada Right to Play. Eu trabalhava num projeto que usava o esporte e jogos, brincadeiras com crianças e jovens nesses campos de refugiados para que eles pudessem ter parte do trauma que eles enfrentavam aliviado. Vamos dizer assim, era um campo de refugiado com 15 mil pessoas, vamos dizer assim. Eu suponho que 90 a 95% dessas pessoas sofriam por traumas gravíssimos. Então a gente usava o esporte para que a vida delas não fosse tão horrível. Eu fiquei 1 ano nesse país, convivendo diariamente com refugiados de Burundi, Ruanda, Congo, Sudão, Etiópia, Eritreia, enfim, todos os países ao redor da Uganda estavam passando por guerra. E o último país onde eu morei foi a Guiné-Bissau. Eu trabalhei 3 anos lá, trabalhei pelas Nações Unidas, em um projeto de desenvolvimento rural, que focava na alfabetização de mulheres, principalmente, que moravam em aldeias, na implementação de técnicas agrícolas mais modernas, com sementes vindas de outros países, e a instalação de energia solar também nessas localidades. Então, essa pergunta é complicada, porque normalmente a gente associa a palavra preconceito a algo negativo, né? Então, se for nesse sentido, que me tratavam de uma maneira ruim por eu ter uma outra cor, isso nunca aconteceu não. Eu sempre fui tratado de maneira muito, muito, muito amigável, principalmente por eu ter uma cor diferente. Tá? Como se fosse um preconceito ao inverso, eu não sei nem se isso existe, uma discriminação, mas ao contrário. Eu fui discriminado de forma positiva, se é que a gente pode usar esse termo. Eu era tratado como se fosse em algumas aldeias, em algumas localidades, como se eu fosse um rei. Me dá até vergonha de falar isso, porque eu não tinha nada demais, não era mais que ninguém, não tinha nenhuma qualidade a mais que eles, em termos morais, éticos, enfim. Mas eles me tratavam como se eu fosse até superior por admirar aquela coisa diferente, de ter alguém que saiu da terra dele para vir aqui, morar com a gente nessa pobreza. Davam o pouco de comer que eles tinham para que eu comesse, me ofereciam a cama deles para que eu dormisse lá. Então, assim, se eu posso usar essa palavra discriminação, não sei, preconceito, eu sempre confundo as duas, mas assim, sempre me trataram diferente, mas como se fosse assim, um diferente, eu vou acolher esse ser humano aqui porque ele saiu da terra dele para vir aqui, para estar com a gente aqui nessa batalha, então eu vou tratar ele muito bem. Então me tratavam de uma forma excepcional. Essa pergunta é muito complicada. Eu acho que a maneira mais correta de eu responder é sem pensar muito. O que vier na minha cabeça eu vou falando, porque eu acho que se eu pensar muito, eu acabo tentando usar muita razão e eu não vou chegar na resposta verdadeira. Me ensinou a ter um pouco mais de humildade, porque querendo ou não, a gente carrega muita arrogância dentro da gente, sabe? A gente faz curso no exterior, a gente aprende uma língua a mais que o outro e a gente sempre tem a tentação de querer mostrar que a gente sabe, que a gente é mais que o outro. É até uma exigência hoje do mercado. Você vai para uma vaga de emprego, meio que você é obrigado a mostrar que você é melhor que a outra pessoa. Assim, o mundo exige que você seja melhor que o outro. E a África te ensina a ser o contrário. Assim, se você for com essa mentalidade, você vai dar o seu cérebro vai parar de funcionar, porque lá eles vão te ensinar que é totalmente o contrário. Tudo que você aprendeu, você não sobrevive lá. Lá é realmente aquele que é mais humilde sobrevive, aquele que tem um coração melhor, consegue passar pelas dificuldades com mais leveza, ele consegue ver o lado positivo das coisas.
Então acho que essa é a maior lição do mundo. Mesmo que eu não seja uma pessoa humilde por natureza, eu tentar trabalhar diariamente em mim. Eu acho que são dois fatos, porque eles são muito semelhantes. O que também remete um pouco à segunda questão que você me fez, ou a primeira, sobre a discriminação, que eu falei que eu sofri justamente o contrário. Para mostrar o quão alegre e feliz o africano era com a minha presença lá, eu tive dois amigos que me deram a notícia assim que o filho de um e uma filha de outro nasceram, que um chamaria-se Donaldo, que é o nome do meu pai, e a menininha se chamaria Gessimar, que é o nome da minha mãe. Então, você pensar que existe um africano que, na hora de nomear aquele ser que veio ao mundo por causa dele, nomear essa pessoa, ele pensou na pessoa que me colocou no mundo, que é meu pai e minha mãe, dá para ter uma noção do tanto que eles gostavam de mim, assim. Então, esses dois atos de colocar nome nos filhos dos meus pais, assim, foram coisas que me marcaram muito. Essa pergunta é a mais complicada de todas. Eu vou falar como a pessoa mais apropriada para falar talvez teria que ser uma pessoa que passa por essa discriminação, né, no dia a dia. Mas o que eu posso falar, baseado no que eu vejo, na minha experiência, é que eu tenho amigos negros que me relatam acontecimentos pelos quais eles passam, que são muito constrangedores, atitudes racistas, que acontecem aqui em Patos, em qualquer cidade, em restaurantes, coisas que me deixam chateado. Então eu sei que isso acontece, para não falar em outros níveis. Se você me falar qual que é a solução para o racismo no Brasil, quais são as políticas públicas que deveriam ser adotadas, eu não tenho a mínima ideia. Eu já pensei, eu mudo de opinião a cada mês. Eu vejo um argumento melhor que o outro. Cotas são boas, às vezes eu acho que são, às vezes eu acho que não. O que deveria ser feito, eu não sei, para te falar a verdade. O que eu posso falar que eu sei, que eu fiz e eu faço comigo mesmo, é tentar me melhorar em relação a um racismo que é meio que inerente à minha pessoa. Porque eu nasci aqui no Brasil, morei aqui até os 18 anos, então eu cresci nesse ambiente. Eu sei muito bem o que é fazer uma piada racista, o que é você ter certos sentimentos em relação a uma pessoa por causa da cor da pele dela. A gente aprende isso, não tem como negar que isso veio de geração para geração. Então, por ter morado tanto tempo na África, e talvez a maior parte dos meus amigos, eu acho que a maior parte dos meus amigos é negra, é africana, eu não consigo mais ter esses sentimentos. Quando eu me vejo tendo-os, eu me policio, eu me mudei como pessoa. Não porque eu seja melhor que os outros, mas porque eu fiz esse esforço. Sempre que eu me via para fazer uma piada ou para fazer um comentário, eu pensava, cara, o meu melhor amigo lá de Moçambique, eu não tenho coragem de falar isso dele. Eu fui me policiando até eu mudar. Então, para mim, uma boa maneira de mudar o país, é claro que é passos muito curtos, né? Cada pessoa mudando, mas isso cabe a cada um. Isso é o máximo que eu acho que eu posso recomendar. Falar mais do que isso, eu estaria chutando, eu estaria tentando soar como se eu soubesse de algo que eu não sei.